Recording in progress. Então, vamos fazer a nossa prática das nossas cartinhas da Roshi. Então, fofuras, vamos... Encontre uma postura de corpo que seja confortável. Sempre que a gente traz o corpo para uma postura confortável, que a gente relaxa, isso é sempre uma expressão de compaixão, de amorosidade com a gente mesmo. Então, traz essa qualidade de cuidado com o seu corpo, com a sua mente, com o seu coração. E a nossa prática de hoje do elemento água, Naroshi, comece afirmando a sua intenção de encontrar e eliminar o sofrimento e pôr fim ao sofrimento. E você pode se lembrar de uma situação real ou imaginar uma situação onde o sofrimento possa estar presente. Sustentado pela intenção de reconhecer o sofrimento e de aliviar o sofrimento ou eliminar o sofrimento. Mas a gente começa olhando para ele, testemunhando o sofrimento. Então sinta essa resolução, essa decisão surgindo da sua barriga, de dentro de você, no seu corpo, de fazer o melhor que você puder para eliminar o sofrimento que você testemunha. E deixa a compaixão preencher todo o seu corpo, seu coração e a sua mente. A gente pode abrir os olhinhos, voltar para esse espaço compartilhado aqui. Tão bonita essa forma que a Roshi de Halifax aborda a compaixão, né? Várias coisas bonitas. Uma delas é... Várias coisas bonitas, né? Mas uma delas, assim, é o tom de coragem que ela traz, né? Para essa atitude compassiva, assim. É uma visão que a coragem está junto ali, né? Com o desejo de aliviar o sofrimento. E também uma coisa muito importante que ela resgata, que é relativamente raro de a gente ver, assim, é de trazer para o corpo essas experiências todas, né? De sentir o corpo querendo, testemunhando e querendo aliviar o sofrimento, né? E não uma coisa muito mental, né? Muito, sei lá onde, assim, um universo meio paralelo, assim, da nossa mente, né? Mas uma coisa bem aterrada, assim, bem presente no próprio corpo, né? Achei isso muito bonito. Eu não estendi muita prática de propósito, porque eu não queria pegar vocês desprevenidas aí, né?
Porque a gente, de manhã, a gente está se encontrando, às vezes é o primeiro contato com alguma pessoa, assim, né, do dia, e já pegar vocês, já jogar um... Olha, agora imagina um sofrimento aí, bem triste. Não queria fazer essa... Jogar vocês no fundão, assim, né, sem aviso prévio. Mas... Mas sempre que a gente consegue se lembrar, né, quando a gente testemunha sem querer um sofrimento, porque a gente nem precisa buscar muito, né? Imaginar muito. É só a gente olhar para o mundo, né? Bastou olhar para o mundo, a gente vê tudo que é tipo de sofrimento perto da gente, longe da gente, né? Então, se a gente pudesse lembrar quando a gente está nessa situação, né, de testemunhar o sofrimento, de estar ali na frente do sofrimento, se a gente puder ir exercitando esse músculo aí, né, do coração, de, de trazer, de se fortalecer nessa intenção, né, de aliviar o sofrimento, de fazer o que for possível. E daí a gente pode logo imaginar, mas eu não consigo fazer nada, né? Milhões de vezes eu não consigo fazer nada, né? E tá bom também, faz parte da prática, né? A gente muitas vezes não vai conseguir fazer nada, não vai poder fazer nada. Mas isso pode ter dois caminhos completamente opostos, assim. Um é paciência, eu não consigo fazer nada. Que alguém faça, né? E desiste. E o outro assim, eu não consigo fazer nada hoje, porque eu vou praticar e eu vou cultivar os recursos para poder fazer alguma coisa algum dia, né? Isso é outra coisa, né? Então a gente pode tomar isso como uma frustração e uma desistência, ou como gasolina para nossa prática, né? Oi, Lulu, fala, meu bem. Hoje, é, lá no simpósio, é Cristiane, se não me engano, não sei se ela faz parte aqui ou não, ela fez o CIB com vocês, ela deu um relato de quando ela foi ser voluntária na Polônia para os Ah, Cris. Aham. refugiados, né? Uhum. E antes do relato teve uma pesquisa online e tal, né? Foi, nossa, muito bonito. E antes dos áudios, ela falou um pouquinho do Grace, muito rapidamente, assim, né? Ela falou como isso ajudou ela, né? Como ajudou lá a conseguir se manter, né? Porque são É, situações longe, mas ela estava lá presente, de extremo sofrimento, né? é. Ela foi voluntária, né? Aliás, eu vou, acho que compartilhar com vocês esses áudios. A Elisa andou compartilhando. Depois deixa eu escrever aqui para a gente. Vou compartilhar com vocês esse projeto da Elisa aí, Sons da Compaixão, é bem bonito. E tem esses áudios aí da Cris. Eu ainda não vi, porque, né, eu estava no retiro esse fim de semana, né? Então não fui ao simpósio, que foi um sucesso, Mas parece. foi muito gostoso. Mas uma sugestão para quando for passar os áudios, né? Eu passei para um grupo de amigos, né? E uma das pessoas me retornou, Lu, avisa, do mesmo jeito que você falou agora. Eu não li a segunda parte porque, sei lá, né? Devia ser uma coisa que impactasse de alguma maneira. E os áudios impactam, né? Os Uhum. áudios dela. Então, uma das pessoas que fez falou, Lu, avisa que os áudios são lindos, mas remetem uma emoção muito forte, né? É. Então, se você está no trabalho e fala, eu vou ouvir o rádio, o áudio, é uma coisa que você pode dar uma desequilibrada, né? E outra Aí eu coisa, mandei pessoal, uma preparação, assim, né? outra coisa que tá tudo bem a gente fugir, sabe? Se a gente não se sentir forte o suficiente para lidar com coisas difíceis demais, né? Então, isso para sempre, assim, a gente pode falar assim, pá, minha amiga falou esses dias, ela falou assim, não tô podendo ir para ver coisas muito difíceis, e uma grande praticante, né? Então não tem nenhum problema isso, sabe? Mas a atitude de a gente se preservar e se cuidar, né? De quando pode, né? Porque tem vezes que a gente não pode estar ali no meio do sofrimento e não tem para onde correr, né? Tá ali, né?
Nesses casos, a gente lança a mão no recurso que a gente tiver, né? Mas quando a gente não tá bem, não quer, tá tudo bem também, sabe? A gente não precisa se atirar no fundão da piscina se a gente tá com dor na perna, sabe? Não vai conseguir nadar, né? Não precisa. Não é a ideia essa, né? É Então, autocompaixão, né? Não é, exatamente. Gê, é É, autocompaixão, você é. se Mas permitir, né? saber qual é o limite seu naquele momento, né? Sempre com a intenção de expandir esse limite, mas respeitando, né? Então, são atitudes assim de muito bom senso, ao mesmo tempo de coragem, né? De autocuidado, mas também de uma vontade de avançar, né? De não precisar ficar presa naquela limitação que a gente tem hoje, que a gente está sentindo hoje. Que está sentindo hoje, né? Porque as coisas mudam, assim, a gente muda, as situações mudam, então toda né, uma coleção de reflexões que a gente pode fazer, assim, né? Mas é muito importante a gente respeitar a nossa condição de lidar com o sofrimento, né? A gente não precisa se atirar, porque daí a gente não vai conseguir fazer nada, na verdade, a gente só vai se atrapalhar mais, né? Só vai fazer mais parte do sofrimento do que parte do alívio do sofrimento, né? Não tem sentido isso. Então, eu vou mandar esses áudios que são bem. Eu vou. Antes de mandar, eu vou assistir. Daí eu vou ouvir, e se eu puder fazer alguma recomendação inicial, assim, eu vou fazer, e vocês também são convidados a participar. O que vocês acham? Tá bom? E assim na vida, né, amores? Tem coisa que a gente pode não dar conta e pode evitar. E quando a gente não pode evitar, a gente pode lançar a mão dos recursos que a gente tiver, inclusive as pessoas, né? Inclusive de outras pessoas. Então a gente se isolar e na ilusão de estar sozinho também não ajuda. Então a gente não está sozinho, né? A gente pode acionar a nossa rede de proteção, assim, também, né? Não vamos salvar todo mundo, né? Não vamos. Nem o Buda salvou, né? O Buda até que fez um esforço ali no tempo que ele. Mas não vamos salvar todo mundo, exatamente. É essa mensagem da Lama, inclusive, né? Vamos ouvir a. Vamos avançar aqui. Oi, Lili, fala, meu bem. Não, é porque me ocorreu assim, ao mesmo tempo. Tá muito baixinho teu. Só um pouquinho. Fala, querida. Eu fiquei pensando que, assim, ao mesmo tempo, quando você está sofrendo muito, ouvir outras histórias pode deixar o seu sofrimento também um pouco em outro lugar, Tem razão. Pode ter esse efeito. entende? Então, não sei, acho que foi uma coisa que me ocorreu aqui. Tem razão, Lili. Porque a gente se dá conta, né, de que essa é a condição humana, né? E especialmente, assim, com sofrimentos muito grandes, assim, como esse caso da guerra, né? Pode diluir nosso sofrimento, né? A gente precisa aprender a como fazer isso, né? Como entrar em contato sem se perder. Realmente pode ter um benefício a gente ter contato com sofrimentos mais intensos do que o nosso, inclusive, né? De dar uma perspectiva, assim, mas a gente precisa aprender isso, né? Abrindo o coração com cuidado, né? Mas com coragem também. É isso mesmo, Lili, muito bem colocado. Bom, então vamos seguir no nosso livro? A gente está num capítulo muito interessante que é sobre complexidade, né? Como lidar com a complexidade das situações. E eu estava me lembrando, quando eu estava abrindo o capítulo aqui, que lidar nos ensinamentos budistas, reconhecer, aceitar e lidar com a complexidade é uma forma de paciência. Olha que coisa bonita. Paciência na visão budista é muito maior do que paciência no senso comum, assim, né? Shantideva tem um capítulo só sobre paciência, que o Geshe Pende está ensinando para nós faz 3 anos. Faz 3 anos que ele faz os ciclos de 10 semanas, assim. E
não terminou, né? Agora ele jura que vai terminar, agora em novembro. Então também eu vou passar esse convite para vocês aí do Engagepend. Vai encerrar. E daí tem todos os áudios e vídeos, aliás, os vídeos dos encontros passados, né? Mas é muito, muito bonita a visão de paciência na tradição budista, né? Bem ampla, assim, né? Bem ampla, bem profunda, né? E uma das visões de paciência é justamente lidar com a complexidade. Deixa eu ver se a Carol já postou. A Carol já postou aqui o link para o Shantideva, para os ensinamentos do Geshe-Page. Obrigada, Carolzinha. Carol é incrível, né? Rápido no gatilho. Então, olha lá. Fundamentalismo. Então, vamos ver o que a Lama vai falar sobre fundamentalismo. Então, infelizmente, quando nos deparamos com a ambiguidade do mundo, em vez de fazer perguntas, tendemos a nos recolher para dentro do nosso habitat familiar de objetificação. A gente quer definir as coisas, escolher um lado, né? A gente quer escolher um lado. Presumimos que já sabemos como as coisas são e que podemos ignorar incerteza e ambiguidade completamente, como se as coisas fossem simples, né? Mas observe o quanto essa falsa sensação de segurança apenas nos impede de ter uma compreensão mais ampla e inteligente das coisas. Chris Hedges, jornalista ganhador do prêmio Pulitzer, que cobriu a guerra na Bósnia, disse ao repórter de uma revista: se você reconhece a ambiguidade moral da existência humana e as assustadoras forças irracionais que conduzem seres humanos e sociedades, isso causa ansiedade e neurose. Há sempre uma tentação de se retirar para dentro de grupos tribais. E retirar-se para dentro de grupos tribais é um modo de regressar a um estado de segurança semelhante ao da infância, em vez de se viver como um adulto e enfrentar a ambiguidade. Tapão na nossa cara, né? Então vamos contemplar essa questão, assim. A gente tem essa tendência, né, de escolher um lado, né? De olhar para a situação e escolher um lado, às vezes escolher um lado de saída, assim, né? Por convicção prévia, sei lá, a gente nem se interessa pela situação propriamente, né? Claro que guerras são muito complicadas, complexas, não devia existir, ponto, né? Eu sou contra a guerra, não me interessa de que lado, assim, não me importa o lado, né? Eu acho que essa convicção é uma boa convicção, nem me preocupo muito de desafiar. Guerra não, né? Mas, bom dia, Sandrinha. Mas em qualquer situação complexa, né? A gente não tem essa tendência de rapidamente, assim, o mais rapidamente que for possível para a gente equacionar ali do jeito que a gente pode e escolher um lado, e aquilo parece que dá um conforto para a gente, não parece? A Jana escreveu: é sempre meu dilema quando me vejo servidora pública, se devo me manter nesse ambiente tão ambíguo e complexo ou me isolar em algo mais simples. Então, Jan, você pode, né? A gente pode escolher ambientes mais simples, mas será que dá mesmo, né? Você pode achar que dá, né? De dentro do lugar que você está, claro que dá, tem lugares muito mais simples. Mas será que mesmo, assim, em algum momento a gente vai ser confrontado, porque é a natureza da vida, né? Mas olha, eu sempre acho que a gente pode escolher ambientes menos tóxicos pra gente, sabe? Quando se trata de coisas pessoais, né? A Lud falou, ó, já fiz uma escolha e pedi exoneração. Pois é, a gente não precisa, mas a gente pode, porque tem situações, ambientes que a gente não consegue nem ajudar, porque a gente está passando tão mal, que a gente não consegue tomar fôlego para nada, né? Então, acho que a gente pode, sim, sabe, fazer escolhas, assim, pessoais que aliviem um pouco o peso das coisas e permita que a gente floresça, sabe? Alon, assim, alguns dos livros, eu vou até ver se eu consigo achar esse trecho. Eu não sei se é livro ou se é fala, né?
Mas em algum momento ele falou disso já, que a gente sempre pode a gente sempre pode imaginar que a gente tem essa opção e se valer dela, se for o caso, né? Não é fugir, exatamente. É compaixão por nós mesmos e compaixão, a gente pode aprofundar mesmo isso, sabe? É uma compaixão e um amor, né? Deixa eu só comentar assim uma diferença. O amor, quando a gente estuda as 4 incomensuráveis, o amor é uma aspiração de florescer plenamente, né? Como seres humanos, vamos pensar assim. Fazer se tornar e cultivar as melhores qualidades possíveis de um ser humano, né? Neste mundo nosso aqui, né? Isso é o amor. A compaixão é o desejo de aliviar o sofrimento que nos impede de florescer, vamos dizer assim. Então, quando a gente está num ambiente tóxico e a gente não consegue, ali não tem água suficiente, não tem sol suficiente, não tem alimento suficiente para o nosso coração, a gente pode e até deve procurar uma situação mais fértil. E isso é uma expressão de amor e compaixão. E não é fugir, é justamente isso. Eu falei, não, eu vou procurar uma condição em que eu possa florescer para poder, de fato, ajudar, aliviar o sofrimento das pessoas, né? Isso é uma coisa maravilhosa, gente. Mas a gente pode fugir também, simplesmente, por um caso, sabe? A gente não precisa ser super-homem, super-mulher, né? Mas se a gente puder ter na mente, assim, essa intenção, né, de fugir de ambientes tóxicos, para poder encontrar uma condição melhor para florescer e aí ajudar e aí, né, oferecer essas qualidades para o mundo, isso é maravilhoso, né? O que vocês acham? Deixa eu ver aqui a Gardênia. A gente está A Gardênia, desculpa, a Gardênia dá risada, mas é que foi engraçado, seu corretor deu uma corrigida no Pemachotron aqui, que foi super engraçado. Mas não, a gente não estuda o Pemachotron aqui, a gente estuda o Poder de uma Pergunta Aberta, da Lama Elizabeth. O Pemachotron é no lugar, o povo estuda lá no lugar. E não é Pemachorona, como o corretor da Gardênia corrigiu errado lá. Corretor mais erra que corrige, né, gente? Então a gente está no capítulo da... Se alguém tiver o livro físico aí da Lama para poder orientar a Gardênia, o Ed falou assim: conheço pessoas que romantizam muito entrar em espaços públicos terem essa garantia. É, a Jana que o diga, né? A minha vontade de dizer para elas conversarem com quem está lá dentro e ver se realmente ali é onde elas querem realmente estar. Maria Eugênia, entrei no plano de demissão voluntária, a melhor coisa que fiz na vida. E o Ed Ângelo falou que está na página 105. Mas, Gardênia, 105 do livro da Lama... da Lama Elizabeth, tá? Não é da Pema Chorona. Amores, é isso. Se a gente puder ter isso na mente, né, que faz parte do nosso caminho, escolher circunstâncias mais favoráveis para a gente florescer, isso é uma boa coisa. É muito diferente de não aguentar. E mas às vezes a gente simplesmente não vai aguentar, sabe? A gente vai precisar se proteger, realmente, né? Tá tudo bem. Então, Jean, eu não acho que é o caso de a gente conseguir se livrar da complexidade, né? E da ambiguidade, mas é o caso de a gente poder escolher ambientes menos difíceis, né? E aí, às vezes, de fora, a gente consegue desenvolver formas de ajudar as pessoas que estão dentro e que não enxergam essa possibilidade ou não têm essa condição, né? De muitas formas diferentes, mas se a gente se destruir, a gente não tem chance. Fala, Lulu. Eu vou só voltar um pouquinho para o texto, apesar que, Jana, esse lance de sair do ambiente aconteceu comigo também. Chega uma hora que fica insustentável, né? Então, mas aí enfim. Mas voltando no texto, algumas coisas que me chocaram muito
né? A primeira foi na parte daquele escândalo que saiu em relação ao Dalai Lama. Lembra que deu aquela polêmica? Nossa, muita gente me procurou e esse lance de tribos, né? As pessoas se fecham em tribos quando se veem ameaçadas. E agora com toda essa guerra que está acontecendo em Israel, e as pessoas meio que incentivando para bombardear, porque mas tem criança, tem civil, tem pessoas morrendo lá também, não são só os terroristas, não importa. Mas e o passado? O passado que Israel matou muita gente lá. Tem todo um contexto histórico que às vezes a gente não sabe, eu não estou defendendo, tá? Óbvio que não. Mas tem todo um contexto histórico que às vezes a gente não sabe nada. E você vê nas redes o pessoal colocando raiva, colocando como se quisesse colocar gasolina nisso, né? Eu acho que é bem isso, de quando você corre, vira uma criança, não quer saber, né? É uma dificuldade que a gente tem de lidar com a coisa que é difícil, que é complexa, né? E tem gente sofrendo dos dois lados, com certeza, né? Então, se a gente se colocar do lado contra o sofrimento e contra as aflições da mente, acho que esse é um lugar seguro para a gente estar, sabe? Não interessa que lado que é, né? A gente vai a gente vai se colocar do lado das pessoas, né? Não interessa que lado, não tem outro lado. Ou a gente tá do lado das pessoas ou a gente não tá, né? Não tem outro lado pra gente estar, não é? É complicado mesmo, né? Mas a gente pode começar com situações mais simples do que uma guerra entre a Palestina e Israel, né? Eu não sei se tem uma coisa mais complexa do que essa, para a gente entender, para a gente. Não, acho que não tem nada mais complexo do que isso. A gente pode começar com situações mais simples, né? A tendência que a gente tem de querer se livrar da complexidade, da ambiguidade, não vai dar, né? A gente pode tomar um respiro, a gente pode. Mas, Jean, acho que uma coisa boa para você também lembrar é que não tem como fugir dessa história, né? Porque né? Em algum lugar você vai dar de cara com isso de novo, né? Oi, Então, Gê. pelo menos a gente não se ilude, né? De que vou me livrar dessa situação e nunca mais eu vou. Eu sei que você não. Óbvio que você não pensa isso, mas, né? A gente pode ter essa ilusão ali no fundo do coração, eu queria mesmo ela ter uma situação simples para lidar, né? Amiga, desculpa me te desanimar, mas isso não é muito fácil de encontrar, né? Oi, Val. Oi, Gê, tudo bom, Gê? Saudade de vocês. Também. Olha, olha só, a gente não pode esquecer, só um breve comentário sobre essa questão da guerra, né? Que a história do mundo é a história, de uma certa forma, é a história da dificuldade humana de viver em comunidade, né? Então, é a história das guerras, né? Por vários motivos. E nessa questão de Israel, ainda tem um agravante. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Tem um agravante que é o seguinte: a gente vive, quer dizer, no mundo a maioria cristã atual é de origem protestante, né? E muitos protestantes falam muito de Israel, né? Então é o Senhor, é o Deus, é o país, é o Estado do Senhor dos Exércitos, né? Então as redes sociais, com certeza, muitos evangélicos já são automaticamente pró-Israel. Então, é um pessoal que tem uma visão cristã um pouco limitada, que com certeza vai apoiar sempre o povo de Israel, mas esquece que toda questão tem dois lados, né? Então, é só isso que, até pontuando o que vocês falaram aí, que a Luciana falou, toda questão tem os dois lados, e a história do povo palestino também, que não é muito fácil, né? Então, é o mundo que a gente tem para aprender, né, Vivi? Então, a gente está aqui para vivenciar isso e tentar buscar um lugar de conforto dentro da confusão, né? Entendeu? Mas é legal a gente ter pensar que a gente pode ter uma perspectiva bem mais ampla do que a favor Não, ou contra um lado lógico, ou outro, né? com Que é o que o certeza. Lama Wallace fala, de a gente ter o único inimigo que a gente tem na vida são as aflições mentais. Esse é o nosso único inimigo. A gente não tem outro inimigo. Então, se a gente entender que as aflições da nossa mente, as aflições da mente das pessoas são o verdadeiro inimigo, como é que a gente se posiciona, né?
Então, isso vira realmente caminho. A gente olha para essa confusão e fala, ai, não, os Budas estão chorando, né? Os Budas estão chorando de ver as pessoas. Por que as pessoas se matam, gente? Como assim, né? A gente não poderia normalizar uma guerra. Falar, tá bom, estão em guerra, então, já que estão em guerra, eu sou do lado desse. Como assim? Não tem lado, a gente é contra a guerra, e ponto, né? Contra a loucura que leva as pessoas a achar que guerra é uma coisa boa, né? Guerra não é uma coisa boa nunca, a gente não precisa nem se preocupar em escolher lado, né? Mas é isso. Vamos lá, gente, vamos seguir aqui. Então é isso, Chris Hedges tem essa fala linda, né? Que é meio infantil esse desejo nosso de encontrar um lado, né? Então, algumas vezes, quando lutamos para tentar entender o extremismo religioso e ideológico sobre o qual ouvimos no noticiário, nos perguntamos como as pessoas chegaram a esse ponto? Por que elas não se ouvem? Né? A gente devia primeiro fazer essa pergunta, né? Mas se quisermos realmente entender isso, tudo que precisamos fazer é olhar para nós mesmos. Todos nós lutamos com a ambiguidade e todos temos tendência ao fundamentalismo. Engraçado. Quantas vezes nós objetificamos pessoas e situações, colocando-as em caixinhas? Ele é desse jeito, ela é desse jeito, né? Adotamos atitudes fundamentalistas em relação aos outros, quando simplesmente nos recusamos a deixar que eles sejam maiores do que a visão subjetiva e objetificada que nós temos deles. Quando a gente define uma pessoa, quando a gente classifica, categoriza, a gente partiu para o fundamentalismo, né? A gente ignorou a complexidade que envolve impermanência, né? Essa confusão que é o samsara, né? Então, acolher a complexidade libera a mente de emoções perturbadoras associadas a julgamento e fundamentalismo. Quando nós paramos de objetificar as coisas, nós não conseguimos sentir senão ternura pelo mundo. A ternura que sentimos quando paramos de objetificar os outros é, de novo, brilhantemente ilustrada em Os Últimos Passos de um Homem. Ai, caramba, eu esqueci de assistir de novo esse filme. Aquele filme com a Susan Sarandon e o Champagne, né? Quando somos apresentados à mãe do protagonista e à sua família, subitamente percebemos, ele não é apenas um assassino, ele é um filho, é um irmão também. É complicado. É muito mais fácil falar, é um assassino, bota na cadeia, no caso do filme, mata. É mais fácil. Só que, né? É descolado da realidade isso, né? Nós começamos a ver as suas vulnerabilidades que o influenciou, seus próprios medos, a dor em que há e sua inabilidade de encarar a desgraça das suas próprias ações. E porque passamos a ver mais dele, como espectadores, somos cativados e, ao final, testemunhamos o seu doloroso e inspirador despertar. Percebemos que... a Ana Cris assistiu. Eu vou assistir de novo. É lindo, né, Ana? Esse filme é muito lindo. Porque não dá para a gente tomar um partido nesse filme. Se a gente tomar partido, a gente tem que parar de assistir. Porque se a gente assistir até o fim, a gente não vai conseguir tomar partido. E percebemos que se recusar a vê-lo como qualquer coisa a não ser como mal, teria apenas nos isolado da nossa própria sabedoria e compaixão. Estou curiosa para saber o que meu pai vai dizer de minha resposta à sua pergunta. Não surpreendentemente, ela me trouxe de volta mais uma vez para o caminho do meio e para o fascínio que eu tenho pelo poder de uma pergunta aberta. Mas também me inspirou a clarificar o que eu vejo como um equívoco comum, que perderemos a nossa clareza e inteligência se desistirmos de nossos pontos de vista mais fortes. Nós acreditamos que acolher a complexidade irá nos imobilizar. Enquanto escrevo esse livro e contemplo a sabedoria do Dharma, enquanto escuto e converso com outros, enquanto observo o mundo ao meu redor, eu fico mais e mais convencida de que acolher a complexidade traz à tona a profundidade, inteligência e compaixão da nossa humanidade. Essa Lama, ela escreve muito bem, não? Como ela é Gia, linda.
Lindo. Sou eu. Deixa eu fazer um paralelo aí com isso que ela falou, acolhida. A gente que tem a tendência Tá ruim de Tá tentar cortando, acolher a Val. complexidade, ver as questões. Val, tá cortando. Tira a câmera. Ui, Liga a peraí, câmera. tá. Peraí. Deixa eu ver, deixa eu interromper. Aí, fala. Certa gente que... Melhorou? Melhorou. Parece que sim. Certa gente que tem a tendência de querer ser mais compassivo, de ver os dois lados da questão, né? Me lembrou. Ixi, cortou de uma vez agora. É porque ele fechou o microfone. Agora abriu. Oi, Não, Val. não, é porque tocou o telefone aqui, desculpa, Ai, gente. tá bom. Tá? Uma vez eu vi a Janaína Pascoal numa entrevista, ela acusando a esquerda, ela falando assim: a esquerda tem esse problema, tudo é complexo para ela, tal, mas eles acabam não fazendo nada. Então, né, o problema é muito complexo com relação a isso, é muito complexo com relação àquilo, mas aí, enquanto fica na complexidade, não se faz nada. É. Essa foi uma crítica que ela fez que eu parei para pensar sobre isso, né? A gente tem a tendência de ser mais, de uma visão mais equilibrada, mas é importante a gente ter essa visão mais dos dois lados da questão, né? Como a gente não tendo essa amorosidade, a gente não ficar sem tomar uma decisão, porque às vezes as coisas têm que ter uma decisão, né? E a gente vive, você falou em tomar partido, a gente vive na sociedade da tensão, onde todo mundo é chamado a ter uma opinião, mesmo que não seja fundamentada, todo mundo vai dando opinião sobre aquilo que não sabe, né? Eu queria te passar essa bola, você falar alguma coisa sobre isso. Eu acho que a gente corre esse risco, né? De cair numa indiferença. Mas é que não é o caso, né? A gente não tomar partido significa assim, por exemplo, numa briga, eu escolher uma pessoa ou outra tomar partido. Agora, eu fazer qualquer coisa para esclarecer o que está acontecendo, trazer mais luz. E se for o caso, combater a negatividade, mas não a pessoa, né? A gente não faz isso com raiva da pessoa. A gente faz isso com raiva. Se a gente tiver que ter raiva de alguma coisa, é com raiva da ignorância que tomou conta daquela pessoa, né? Com raiva da raiva que tomou conta daquela pessoa, sabe? Acho que o ponto fica meio batido, é meio batido falar isso, pelo menos nos nossos grupos, assim, de combater a negatividade, não a pessoa, né? Que está expressando aquela negatividade, mas isso é muito verdadeiro, né? Então a gente não precisa tomar partido de quem está em guerra, a gente é contra a guerra, né? Não interessa de que lado. A gente pode tomar esse partido de ser contra a guerra. Ponto. Nem me interessa quem tem razão, quem não tem, né? Mas ser contra a guerra. Então, assim, a gente pode tomar partido, sim, mas tomar partido da felicidade, da humanidade, né? Não das pessoas que acham que podem ficar brigando lá, se matando gente. Eu acho que é uma saída, não sei. Mas aí, nesse caso, a gente pode olhar para os dois lados. A gente precisa olhar para os dois lados, né? Não para escolher um, mas para entender como é que a gente poderia fazer alguma coisa útil para esse lado, como é que a gente poderia fazer alguma coisa útil para esse lado aqui. Não é? A gente não pode fazer isso? Jogar nos dois times? A gente pode, né? Com a clareza de que nosso objetivo é acabar com a ignorância. Esse é o nosso problema, como praticantes, como bodhisattvas mirins, trainees, né? Esse que é o nosso trabalho. Internamente, né? E externamente, claro, né? O que você acha, Val? Dez a 0 Não, pro seu lugar. eu estava até botando aqui no chat, mas eu vou falar sobre equanimidade, né? É tentar ter uma visão de equanimidade de todo mundo tem que ganhar, todo mundo tem a sua razão e todo mundo tem seus erros. Né? Mas ter uma visão equânime. Seria isso? É equânime, mas pode ter discernimento, a gente pode ter uma direção para tomar, né? Mas nunca contra as pessoas, né? Nunca prejudicando as pessoas e nem a partir dos nossos próprios venenos, né? Isso é super difícil. Eu tô falando aqui como se eu... Mas é super difícil, mas eu acho que o caminho é esse, pelo menos. É isso que eu enxergo. Oi, Mazi, fala, meu bem. Bom, tô escutando todo mundo aqui, me veio
a cabeça que essa semana está particularmente difícil para mim, assim. Eu acho interessante, quando a gente fala desse cultivo da atenção, entender quando a gente vira vidraça nas situações também, assim. Então, por exemplo, essa semana a gente teve uma virada ali no Congresso, onde se cogita rediscutir, né, o casamento homoafetivo, assim. Isso é uma coisa que me fez pensar um pouco sobre quando a gente vira vidraça, de fato, assim, quando o nosso bem-estar é diretamente afetado, sabe? E eu faço essa conexão um pouco com esse fundamentalismo que está ali nessa polaridade da guerra, que agora, de uma maneira surpreendente, apareceu, mas que já estava lá, né? A brasa do conflito já existia, a gente não olha, porque... Desde que o mundo é mundo, parece, né? Nossa. desde que o mundo desse conflito está lá e a vida nos ocupa, então a gente também não pensa neles, né? Mas eu estou colocando um relato em primeira pessoa, porque essa semana eu me sinto vidraça, entende? Então, e estou aqui tentando entender tantos episódios emocionais que eu já tive essa semana por conta disso, e como me sinto fundamentalista dentro da minha mente, porque é uma reação a essa violência que eu sinto. Me preocupo com esse meu estado de mente, que fica restrito, que reage pelo viés do medo, e estou entendendo como alguém que tenta estudar conflito, que medo é esse que faz com que a gente seja fundamentalista, assim, porque eu estou aqui sentindo dentro de mim uma reação fundamentalista a essas pessoas do Congresso, entende? E sei que esse não é o caminho. Uhum. Então, acho que é uma coisa meio... Fico pensando assim, que o cultivo da atenção é, de fato, um movimento de micropolítica, assim, deveria ser uma base ali de um currículo escolar para que a gente conseguisse ter um espaço de respiro para poder responder a tudo que acontece. Porque quando a gente é vidraça, esse tempo parece que ele fica muito curto. É tudo, sabe? Porque aqui na minha cabeça, no meu emocional, é assim, alto lá. Quem são essas pessoas que estão colocando algo que já está definido na Constituição? A gente demorou muito tempo para colocar. E eu tô aqui no casamento de 16 anos, com o pé fincado na lama, sabe? Assim, tipo, e que diferença faz para as pessoas se eu... Entendeu? Qual é? Aonde que pega? Assim? Então, assim, é uma resposta pela minha sobrevivência, entende? Ela é muito visceral. Uhum. Não é uma Masi que... É uma Masi que está ali politicamente se colocando, mas que também sofre porque vê que o buraco é muito mais embaixo. O medo está permeando todos nós, entende? Uhum. Fico aqui vendo as notícias da guerra, e falo Israel, Palestina, Hamas, Netanyahu. É tudo um grande fundamentalismo ali, entendeu? Então, enfim, só queria colocar isso, porque essa semana realmente está pegando no meu calcanhar. Má, você é essa pessoa ativista e que se dedica ao conflito, a entender o conflito, e é essa pessoa que tem medo nessa situação e que está se sentindo ameaçada. Essas duas coisas mesmo. E muitas outras coisas, né? Uhum. E essa faz parte da complexidade da gente, né? Uhum. E esse medo pode te informar, ele pode ser muito, muito útil, assim, muito. Porque você, mais do que quem não é vidraça, né? Entende esse sofrimento e vive isso, né? Isso pode ser Eu tenho sentido meu coração poderoso também, gelado, sabe, gente? Essa coisa que você tem trazido de trabalho do corpo. Meu coração fica gelado, as extremidades gelam, a minha mão fica suada. Então, assim, tem um convite também, eu acho que também para entender o que o corpo está me trazendo e trazer a respiração em cima, assim. Acho que talvez seja um bom trabalho, né? Com certeza. Porque tem outras coisas acontecendo no seu corpo também. E sejam lá quais forem as reações, elas também passam, né? Então, se a gente olhar para o corpo dessa forma mais... que você sabe o que eu estou dizendo, né? Você está fazendo esse trabalho também, né? Mas você pode receber todas essas informações do corpo, que tem lugares... Que isso?
Tem lugares do seu corpo que estão bem, e os Uhum. lugares que não estão, eles são, vêm e vão. Tem tudo isso no corpo, toda essa sabedoria está nas sensações do corpo, né? E cuidar para a Uhum. mente não criar mais confusão também, né? Para a mente não Uhum. te arrastar para cenários muito mais difíceis do que de fato eles são nesse momento e te desempoderar completamente, porque é isso que a nossa mente faz, especialmente no medo, né? Sim, é isso aí. Mas acolher, não tem outro jeito, né? Brigar não dá, porque esse coração do medo aí, ele é um coração que vai te dar mais vai dar mais poder para sua compaixão de ativista mesmo, sabe? Uhum. Ele é uma boa coisa, essa dor, essa tristeza aí, né? É maravilhosa. E Mas não matéria-prima para deixa a mente. Mas não deixa a mente fazer uma coisa assim, né? Uhum. Infinitamente mais difícil. Porque ela consegue, né? Opa, você Pô, consegue. puta vida. Olha. Fala aí, Uhum. Cacá. Não, Masi, não fique com medo, porque você está super protegida com uma rede enorme. E eu lembro que quando o Bolsonaro ganhou a eleição, os meus amigos, né, da comunidade, eles ficaram doentes, com muito medo. Eles tinham medo de sair na rua, de ser espancados. Não vai acontecer isso, porque tem, por mais que a gente se sinta, né, quando a gente tem esse medo, quando os nossos direitos, os nossos sonhos, nosso trabalho, a nossa família, né, quando tudo cai no abismo, quando tudo tem até um livro, né, Gê, aquele, quando tudo cai na ruína, como é que é o nome daquele Quando tudo livro? se desfaz. Da Quando Pema tudo se Chorona. desfaz, dá aquela sensação de fudeu, né? Desculpa, gente, palavra feia. Mas a gente não está sozinho, né? Não estamos sozinhos. Acho que essa consciência de coletividade, e no caso do LG, eu também, a gente fica indignado. Gente, como que um país pode retroceder, né? Ter um governo progressista e um Congresso que retrocede todos os direitos, né? E estava ouvindo o colega também falando lá da ascensão, né? Dos judeus protestantes, né? Eu me lembrei, né, desse evangélico que se acha judeu, que é uma loucura, né? Se acha israelita, sei lá o que acontece. E aí eu lembrei que esses dias eu estava vendo um vídeo da Lama, da Pema Chodron, é A Pema Pema, Chorona, ela mesma. ela mesma. E ela falava justamente sobre o medo. É um vídeo, eu até mandei para o Gui, para o nosso amigo Gui Masi. E ela falava sobre isso, que a gente tem que sentar e conversar com o medo. Falar, e aí, qual que é a sua? E Uhum. confiar de que tem um universo que está em movimento, sabe? Que é um universo solidário, que é uma comunidade muito forte. É, eu acho assim, cada vez mais olhando, eu acho que assim, o Congresso é um mundo paralelo, né? É um mundo paralelo que a gente tem que ignorar às vezes e ir seguindo. Um pouco isso que Uhum. e se sentir que a gente está perto de você também, sabe? Acho que é muito difícil mesmo, mas não vai passar, não vai Essa passar. ilusão que a gente tinha, né, de que eleger um governo progressista ia resolver todos os nossos problemas, tá na cara que não, né? Essas Não. correntes fazem parte da complexidade, né, da É. nossa situação. Como é que a gente lida com elas, né? Oi, Ana, fala, meu bem. Oi, não, só complementando o que a Mansi falou, no sábado eu fiquei desesperada também, porque eu moro em Santa Catarina e além do risco de inundação, o governador falando no Instagram que a gente tinha um problema histórico e ia mandar o BOP fechar uma comporta. E esse fechamento de comporta ia alagar uma aldeia indígena enorme, tem 9 aldeias e tudo. E teve realmente um confronto, no dia seguinte teve tiro lá, mas eu daqui de casa, eu pensando o que que eu vou fazer agora, que você está vendo que, tá, talvez seja necessário fechar a comporta, mas a comporta faz 10 anos que não tinha manutenção,
podia estourar a comporta, podia acontecer um monte de coisa. E eu fiquei quase que num pânico mesmo. Eu comecei a mandar mensagem para um deputado que eu ajudei a eleger essas pessoas. Isso é super bom de fazer, né? Uma grande Mandei coisa. para Querechu, que também é do Ministério dos Povos Indígenas. Aí depois disso eles começaram a postar e me responderam que estavam Ai, que legal. fazendo alguma coisa. E eu me senti assim aliviada, porque. É. Mas enfim, tinha muito comentário no Instagram contra os indígenas, falando que eles andavam com iPhone, Hilux e vão deixar de fechar a comporta para salvar os indígenas e o resto das pessoas vão ficar na Nossa. inundação. E uma coisa de ódio, de ódio, de ódio. Eu falei, nossa, mas como pode ter uma visão tão estreita, né? De que um contra o outro, eles que se lasquem, estão lá sem trabalhar, né? Eu fiquei bem aflita, até porque tinha essa questão das enchentes aqui, né? E eu Nossa. vi que eu falei, nossa, a gente pratica tanto, mas na hora do parece que está faltando chão, né? Mas é isso, é a questão do medo, né? Que a Márcia falou. Exatamente. Mas o medo, se a gente pensar, né? O medo dos dois lados. Eu lembro o Vladimir Safatli, na época da eleição, falava muito disso, né? Que o medo é o afeto circulante, é o principal afeto circulante, ele falava, né? E que a gente precisava dar um jeito de interromper esse ciclo, assim, porque o medo não é um bom conselheiro quando ele toma essa proporção, né? A gente deveria cuidar para não transmitir o medo, né? O medo não é mas ao mesmo tempo ele informa, né? Alguma coisa errada, assim, né? Ele tem uma informação ali. O ponto é lidar para ele não inflamar, né? Mas o que você fez é maravilhoso, Ana, perfeito, né? E o que você está fazendo agora também, porque eu estava lá em Retiro, nem ouvi falar disso. Cadê você? Eita, agora eu achei você. Eu nem ouvi falar dessa história. Então, informar as pessoas, né? Fazer o que você fez, ligar para o seu deputado e falar, meu filho, ó, te ajudei a chegar aí, agora você, né? Você é meu funcionário, agora você faça alguma coisa, né? É uma coisa maravilhosa isso, né? E Ele foi informar para também, viu, lá. Ana? Muito obrigada por me contar essa história. Eu vou procurar saber. É uma boa coisa, porque a gente precisa saber dessas coisas, É né? que o Vale do Itajaí, o rio estava muito alto, e se alagasse, ia atingir Blumenau, né? O Oktoberfest foi suspensa, Pois é. tudo. Mas eles já tinham, os indígenas já tinham um acordo com o governador de não fechar a barragem, porque alagar as aldeias, eles iam, quer Não é uma dizer, perder opção, as né, gente? plantações, iam ficar impossibilitados de sair de lá. Putz, é um Então, absurdo isso. e ele é bolsonarista, né, o Jorginho Mello. Ele falou assim: já estou mandando o BOP resolver esse problema. Ai, Como se fosse possível, né? Isso. Mas é o foi, medo também do outro lado, isso que eu quero dizer, né? É o medo né? permeando todas as decisões sem nenhuma sabedoria, né? Foi bem ruim. Ai, ai. Obrigada, Aninha. Fala, Mari. Hum, queria falar para a Mazi uma coisa que tem a ver com a sua fala inicial, né, gente? Que é assim, a questão da ênfase que você colocou no ensinamento de coragem que a John traz sempre, né? Você não escolheu ser vidraça, você escolheu ser vida. E eu acho que é a confiança na vida que vai te dar força para aguentar ser vidraça. Só isso. Que lindeza, meu Deus. Por enquanto, Mazi. E, aliás, uma vidraça linda. Ai, que gente bonita, gente. Bom, antes de a gente encerrar, vamos acalmar um pouquinho, só deixar tudo que a gente trouxe, conversou, deixa tudo isso se aprofundar no coração, decantar, se aprofundar no coração, para nutrir essas sementes todas que a gente traz de compaixão e de sabedoria.
Que a gente possa trazer o sofrimento todo para o nosso caminho, para nos encorajar ainda mais, nos conectar ainda mais com os outros, com todos. A gente possa cultivar mais e mais essa habilidade. Que a gente se lembre que, como disse a Lama, a compaixão é arder de amor por um mundo que não tem como consertar. A gente não desiste, né, gente? Até porque a gente não tem essa opção, né? Check-out não existe nesse caso aqui, né? Gente, muito obrigada. Eu estava tão triste, também cansada e tudo, e foi tão maravilhoso encontrar vocês hoje de novo. Então, a gente está junto aqui nessa hora e está junto sempre, né? A gente pode se chamar, né? Para conversar, para chorar, para falar, para qualquer coisa, né? Certo, gente querida? Um beijo bem grande, viu? Muito obrigada. Obrigada, Gê. Beijo, pessoal. Beijo, Beijo, beijo. beijo. Obrigada, gente. Obrigada, beijo, Beijo. beijo. Bom dia, pessoal. Beijo, gente.